Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de obras literárias. Hoje vamos de 9 Noites, do Bernardo Carvalho, beleza? E a gente vai então mergulhar em mais uma obra, tudo bem? Hoje nós vamos então com 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Vamos conversar um pouquinho aqui, né, sobre as características gerais, depois mergulhar. Preparei um slide aqui para vocês, aliás. Sobre os slides, vão prestando atenção. Se você tem gente que fica pedindo depois os slides, né? Vai sempre já, se você quiser guardar, não sei, vai printando a tela, vai guardando, que é uma forma de você agilizar a mecânica aí do curso, tá bom? Então bora lá. Ó, primeira informação é que o 9 Noites, gente, é literatura contemporânea, tá? Literatura contemporânea. E o que significa literatura contemporânea? Não faz parte de nenhuma escola literária, tudo bem? Esse nome a gente dá àquilo que é produzido hoje. E o que é produzido hoje, não há uma limitação estética para ser chamada de escola literária. Tem uma série de discussões sobre isso. Se a gente pensar que os teóricos ainda estão pensando em como foi o fim do modernismo, né? O modernismo a princípio não terminou, ou, né, aí começou a pós-modernidade, e quando terminou a pós-modernidade chegou o contemporâneo. Não há um consenso sobre isso. O que nós temos de certeza é que ninguém conseguiu superar a última escola literária, que foi o modernismo, né? Claro que nós temos, o modernismo ele é muito amplo, muito plural, você tem várias fases, você tem várias nuances aí, primeira, segunda, terceira, a ideia de pós-modernidade, a ideia de pós-tudo, enfim, um monte de conceito, mas o fato é que esse livro é contemporâneo. Eu vou indicar para vocês os caminhos da literatura contemporânea e em que lugar o 9 Noites vai aparecer, mas o fato é que ele é um romance híbrido, isso é uma coisa importante, o que significa dizer que ele tem uma mistura de elementos que vão compor o seu caminho, né? Você tem uma pesquisa jornalística, você tem dois narradores, você tem um narrador que é um jornalista, um outro narrador que é um personagem ficcional, né? Você tem essas mudanças de foco narrativo e mudanças de narrar os fatos, e isso vai também dando um caráter plural pro romance, que é uma investigação sobre um suicídio de um antropólogo norte-americano. Então a história é essa, né? O suicídio de um antropólogo norte-americano no meio de uma aldeia indígena brasileira, e como lidar com essa notícia sob a perspectiva de um sujeito que conviveu, né, o Manuel Perna, um dos narradores, que conviveu 9 noites com o Bill Quinn, né, que é o antropólogo norte-americano, e depois, num tempo outro, esse jornalista que vai investigar os motivos pelo qual esse antropólogo se matou. É interessante que este narrador que é um jornalista, tem tudo a ver, é uma projeção, tá, do nosso autor Bernardo Carvalho. Bernardo Carvalho é um jornalista também. É um jornalista que, em sua biografia, tudo bem? Quando criança, visitou uma aldeia Xingu, que inclusive é a foto de algumas edições do livro que eu estou colocando aqui para vocês, é o próprio Bernardo Carvalho, tudo bem? Então vocês estão vendo aqui, tá? Aqui você está vendo uma foto de um índio com um garotinho. Quem é esse garotinho? É o Bernardo Carvalho, tudo bem? Que foi junto com o pai dele, que tinha negócios no norte do Brasil, e vivenciou uma experiência junto a uma aldeia Xingu, e que no futuro descobre, a partir de uma notícia, o suicídio do antropólogo e decide investigar e cria essa voz ficcional. E aí então, beleza. Romance híbrido, porque eu tenho um narrador que vai ser um jornalista, um alter ego do próprio Bernardo Carvalho, um outro personagem, aí a gente vai colocar aqui, que é o Manuel Perna, que ao meu ver é a grande justificativa do título do livro, tudo bem? Que vai conviver 9 noites com o antropólogo Bill Quinn. E já dando um grande spoiler do livro, o livro não vai para lugar nenhum, tá? Porque qual que é o lance? Nós estamos aqui para mergulhar de cabo a rabo, de rabo a cabo no livro, né? Então eu já vou de antemão dizer para você que a complexidade desse livro
é justamente essa mudança de foco narrativo no processo de investigação sobre os mistérios do suicídio do antropólogo. E qual é o ponto de chegada? Nenhum. Não há a resolução. Então, eu me lembro aqui de Guimarães Rosa, que dizia que o importante na hora de atravessar um rio não é a outra margem, e sim a travessia. A travessia é mais importante que o ponto de chegada. Portanto, o ponto de chegada, já estou avisando no começo da aula, que não existe. Então, o lance é se ele entende os percursos que movem cada um dos narradores em busca ou de retratar a experiência de 9 noites junto ao antropólogo, ou do jornalista que vai ter essa vivência biográfica do autor projetada na recuperação de um mistério do passado. E aí é interessante saber quem é esse antropólogo, o que ele estava fazendo aqui no Brasil, quais mistérios sobre, quais as possibilidades criadas ali sobre sua morte, tá? Nós vamos percorrer tudo isso. Características, então, da literatura contemporânea, do próprio Bernardo Carvalho e da obra como um todo. Olha, eu já vi gente lendo esse livro falando muito mal e já vi gente falando muito bem. Ele desperta essas mais diversas sensações, porque para um leitor que está esperando uma resolução desse mistério, dessa morte, né? Porque a morte e um corpo encontrado, um suicídio, um enforcamento com o corpo todo talhado de um norte-americano no meio da floresta brasileira, entende? Vai suscitar uma série de hipóteses, né? Se ele se matou mesmo, se tinha algum interesse de alguma parcela da população local, seja por parte dos proprietários de terra, seja por parte dos índios, que vão enfim, se incomodar com a presença de um norte-americano no meio da floresta, enfim. Ele vai levantando essas hipóteses, né? Vai comentando notícias que foram dadas na época, depois de uma outra jornalista que recupera essa notícia, e isso chama a atenção para que ele escreva esse livro. Então, é um livro que tem um pouco uma dupla possibilidade de justificativa da sua existência, né, no âmbito biográfico da vida do Bernardo Carvalho, de ter ido para uma aldeia Xingu na infância, e no outro, o fato dele ser jornalista e ter uma curiosidade de investigar esse suicídio, e essas duas coisas vão se conectando aí na obra, tudo bem? Então é mais ou menos esse o preâmbulo que eu queria fazer com vocês, ou seja, dá para você já, de uma forma, claro, que muito bem resumida, né, muito simples, assim, os percursos do livro, e tentar desmistificar uma certa complexidade que ele apresenta, tá? É um livro complexo? É. Se você prestou atenção nisso que eu estou explicando para vocês, tenho certeza que a leitura fica mais fácil, principalmente a relação ali com as questões, né? Quando você for resolver as questões de 9 noites. Então, assim, entendeu a estrutura do negócio? Pô, tranquilo, né? Você vai perceber, e principalmente porque o que incomoda muito e que traz uma certa complexidade que eu percebo por parte dos leitores é justamente o fato de que não chega a lugar nenhum. Então, se você já sabe que não chega a lugar nenhum, você vai fazer prestar atenção no percurso, né? O percurso de um e de outro, tá certo? Esse jogo aí que é bem interessante. Aqui nós temos essa troca também. Então vamos seguir viagem aqui. Tem uma fotinha do Bernardo Carvalho adulto, outra ele criança e uma fotografia dos índios aí, né? Então o Bernardo Carvalho, como eu disse para vocês, romancista, contista, jornalista, tradutor. Em 83 forma-se pela PUC em jornalismo. Em 80 vai mudar para São Paulo. Em 86 começa a trabalhar na Folha de São Paulo. Percebe que é um jornalista que vai atuar nos grandes, né, na grande imprensa, né? Atua também como correspondente internacional, Paris, Nova York, entre 98 e 2008, e é interessante que essa vivência, especialmente em Nova York, vai despertar nele o interesse pelas notícias que foram dadas nos Estados Unidos sobre a morte do antropólogo. Colunista fixo do Caderno de Cultura da Ilustrada, que é um caderno daí da Folha de São Paulo, e vai trabalhar uma dissertação sobre Wim Wenders, que é de 1945, na parte de cinema. Então, cara, isso que é interessante também.
O mestrado, a pós-graduação dele é em cinema. Então ele é graduado em jornalista, como jornalista, e o mestrado em cinema. E vocês vão perceber que em 9 Noites nós temos um pouco dessa experiência também da formação do Bernardo Carvalho no que diz respeito a colocar um personagem, um narrador, que é o jornalista, inclusive nominado, né? Não tem nome, é o jornalista, é como se ele fosse e representasse esse tipo social na história. E do outro lado, você tem uma linguagem que é muito cinematográfica. Você vai perceber que esses cortes de cena, essas edições que ele faz no próprio texto, tem tudo a ver com a formação dele em sua pós-graduação na ECA, Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Tudo bem? Bom, enfim, vai falar da coletânea de contos Aberração, o seu livro de estreia, o romance 11, em 95, que tem diversas traduções, e O Filho da Mãe, em 2009. 9 Noites, então, falei literatura contemporânea, né? 2002, o seu romance mais famoso, de maior êxito, composto de instâncias narrativas, jornalista Emanuel Perna, tudo bem? Que misturam registros de cartas, páginas e anotações de um diário. Cartas, anotações de um diário, reproduções, fotografias, romance híbrido, tudo bem? Romance híbrido, mistura de gêneros, eixos narrativos, aqui colocados já para vocês, fundamentos básicos da obra. Tal estrutura ilustra a perspectiva estilhaçada do narrador que busca reconstruir história e personagens obscuros e vacilantes. Narrativa estilhaçada tem um pouco a ver com uma ideia de contemporaneidade, que é o princípio da fragmentação, e essa fragmentação é também, pessoal, um fundamento das edições de cinema. O cinema trabalha muito com o corte, né? Ele vai trabalhar bastante com esses estilhaços, que é um termo que a gente está utilizando aqui, mas pode aparecer de fragmentação ou qualquer outra coisa. Bom, os diferentes estilos ressaltam a individualidade de cada personagem por meio de sua forma de expressão. No entanto, mesmo com tais variações, a prosa de Bernardo Carvalho é muito concisa. Concisa no sentido da figura do jornalista aí, né? Muito presente na sua produção. Enfim, assim como o narrador de 9 Noites, outros personagens deparam-se com figuras marcadas pelo signo do desaparecimento, que é o que vai aparecer em outros romances, como O Bêbado dos Sonâmbulos, Mongólia, enfim. Ele trabalha, isso é um ponto importante, é uma temática que instiga esse escritor que a trabalhar sobre figuras que desapareceram, sobre figuras misteriosas, né? Isso é um pouco da verve jornalística, a verve investigativa, sempre numa busca fracassada, o que a literatura traz aí, né, que eu acho que a dimensão ficcional dá de possibilidade para ele, é oferecer para o leitor o fracasso, né? Porque o jornalismo, enfim, ele precisa ter o fato, ele precisa ter um indicativo ali de uma espécie de resposta factual, que na ficção ele pode se valer do fracasso, né? Ou seja, da ausência de resultado. Isso instiga muito a nossa reflexão aqui. Por quê? A literatura e a ficção dando a possibilidade da gente não ter fim, dando a possibilidade de não ter uma resolução, que lá na Folha de São Paulo ele não vai poder ter, então ele vai ter que ter uma resposta factual para as coisas. Aqui na ficção ele tem uma certa liberdade, então, de investigar esses tais desaparecidos e muitas vezes oferecer como resultado da busca o fracasso. Tudo bem? E aí tem uma frasezinha dele, achei importante, até porque é um autor vivo, contemporâneo, o que ele diz, né? O que mais me interessou na história é que ela é insolúvel. Mais uma vez, o fracasso do resultado, ela não tem solução, portanto é insolúvel, né? Era uma pesquisa detetivesca para a qual eu já sabia que não haveria resposta. Olha que interessante, o cara mergulha
numa investigação que ele já sabe que não tem fim, né? Sobretudo por conta do distanciamento cronológico. E aí, mais uma vez, eu ressalto a importância aqui com vocês de que o que importa é o percurso. O próprio autor do livro, que se projeta enquanto alter ego num dos narradores, já nos diz aqui, já estou avisando antes, né? Olha, não tem, eu estou indo para um caminho que não tem ponto de chegada, portanto o que importa é o caminho, né? Chegou um ponto em que eu empaquei, não tinha mais para onde ir e a ficção aflorou. Ou seja, a investigação jornalística termina num ponto em que começa a ficção, a possibilidade que a literatura ofereceu em caráter metalinguístico. Então, no livro 9 Noites, a realidade é para um leitor como uma armadilha, um jogo, uma espécie de simulacro da verdade. A realidade como um simulacro da verdade. Interessante também essa imagem que o próprio Bernardo Carvalho cria para a gente. Tudo bem? E ele continua, né? Bernardo Carvalho, o livro sem desfecho. Isso é para quando você vier e sentir o temor de continuar procurando, mesmo já tendo ido longe demais. Ele deve ter falado dos pontos que visitou, do que viu pelo mundo, sempre um pouco mais além, numa busca sem fim e circular. Tudo bem? A ideia do livro sem fim, do insolúvel, tá? E aí tem uma relação aqui interessante da crítica que diz que esse livro sem fim, que esse livro circular tem um quê de mitológico, tá? Então isso é uma coisa interessante quando ele diz que o romance, e aí aqui é o olhar do crítico, lembra que, como eu disse para vocês, cada vez mais a universidade vem cobrando não só a leitura do livro, mas se você conhece como a crítica olhou para esse livro, e essa relação do livro sem fim tem um fundamento mitológico. O romance lembra o labirinto da mitologia grega que foi feito por Dédalo para aprisionar o Minotauro. Ser que foi concebido por Pasífae, esposa do rei Minos. O labirinto se prestava para aquele que estivesse lá dentro não encontrasse saída, seguindo por caminhos que se cruzavam ou que não tinham saída. Quem está falando isso é o Fábio Palmeira Euletério, que é mestre em literatura brasileira pela Universidade de Montes Claros. Olha só, então o labirinto de Dédalos é o labirinto que é uma prisão, né? Você sabe que vai entrar e não vai sair mais. Então é mais ou menos esse o convite para 9 noites, tá? Então você vai entrar, você sabe que você não tem fim. Ao aprofundar na leitura do romance de Bernardo Carvalho, o leitor vai levantando algumas hipóteses e descartando outras. E ao fim, o mistério da morte do antropólogo Bill Wilquin, grava isso, não é revelado. Tudo bem? Então é interessante. Até bom, para quem gosta de romance policial, de coisa de investigação, é legal o percurso, mas lembra que sempre nos romances e nos... Cara, desde o Scooby-Doo ao CSI, você tem a resposta no final de quem é o criminoso. Aqui lembra que nós não vamos ter essa resposta, esse é o simulacro de verdade, a revelação aí da história, né? A capa das edições, então, como eu disse para vocês, traz uma foto do Bernardo Carvalho ainda criança. No final dos anos 60, um menino que, contrariado, frequentou aquela região enquanto acompanhava o pai em viagens pelas fazendas do Mato Grosso e Goiás. Já tinha dito isso para vocês. Mais de 30 anos depois, já escritor, ele se empenha em reconstruir a trajetória de Quine, o Bill Quine, o antropólogo. Tudo bem, então o restante do romance é um suspense, o leitor não consegue separar realidade de ficção, romance de texto jornalístico, há essa dificuldade, mas há uma tendência a ficar mais ficcional quando é o Manuel Perna e uma tendência a fingir-se mais real quando é o jornalista, tá? Então, a investigação sobre a misteriosa morte do americano Bill Wilquin, que aos 27 anos, no ano de 1939, essas marcações de data também são importantes, tá? Se suicida após uma estada na aldeia indígena situada em Tocantins, vai localizando, né, no Brasil, quando subitamente regressava à civilização. No meio da floresta, Quine, sem motivos aparentes, retalhou-se e enforcou-se na frente de 2 índios horrorizados que acompanhavam na volta para a cidade de Carolina.
Tá? Então percebam que esse é o ponto central, né? O motivo pelo qual a gente tem o ponto de partida do livro. Ou seja, um caso trágico, um caso mórbido, que ficou perdido na história e que o Bernardo Carvalho resolveu, então, investigar. Então, a partir de poucas informações que ele tinha sobre isso, ele vai tecer ali um romance utilizando uma história fatídica, né, verdadeira, que aconteceu no Brasil, e ao mesmo tempo ele vai entrelaçar história, ficção, texto jornalístico e enfim, entrecortando esse livro. Então são vários mistérios que se interligam e adensam, né? Deixa a narrativa muito densa, e o leitor vai sentindo essa claustrofobia, um termo, né, de um lugar fechado, como a ideia do labirinto, como nós mencionamos anteriormente, sobretudo no que diz respeito a essa evasão das personagens e as suas identidades. O Bernardo Carvalho abre um campo de especulações, de possibilidades, de hipóteses ali, que vão sendo criadas na mente do leitor sobre os motivos do qual, né, o antropólogo vai se matar, e principalmente os significados e as consequências dessa transferência. Por que esse jovem, que esse jovem estava fazendo, né, esse antropólogo de 27 anos estava fazendo aqui no Brasil. Então nós temos, num primeiro momento, uma questão que o livro levanta. Lembra que o importante é o percurso, é justamente um choque de cultura entre o que era o Brasil e o que era um pesquisador norte-americano, né? Esse é um ponto importante. Então nós temos, de um lado, o antropólogo, o jornalista e o sertanejo. O antropólogo, o Bill Wen, o jornalista, o alter ego do Bernardo Carvalho, e o sertanejo, o Manuel Perna. Tudo bem? E, por fim, a figura do índio, que é o lugar da cultura. Então, percebo que eu tenho figuras humanas completamente diferentes se entrecruzando diante de uma situação factual, que é uma morte, né, um suicídio. Tudo bem? Então, o Bernardo Carvalho traz a dimensão do choque cultural no que diz respeito às noções de identidade a partir dessas figuras humanas. Isso é importante que o aluno leve em consideração para a prova, tudo bem? Então, o antropólogo norte-americano, o jornalista, o sertanejo e o índio. 9 Noites também é um excelente exemplo dos impactos do choque de cultura, os traumas deixados na vida das pessoas no passado. Os dois narradores aqui, eles vão se relacionar diretamente e vão deixando claro as suas marcas de influência pessoal, né? Então, relação com a morte, a perda dos pais, afastamento das amizades. Percebam que, no fim das contas, o romance é também muito mais sobre a resolução do suicídio, um percurso sobre a vida desses sujeitos que, no fim das contas, compõem uma própria ideia de Brasil, uma própria ideia de mundo, que é um dos fundamentos básicos da literatura. Portanto, vejam, se o romance não é de chegada, o romance é de circular, desse lugar labiríntico, o que importa são os personagens, o que importa são as vidas desses sujeitos que compõem um cenário cultural da ideia brasileira, que eu imagino, vejam, pode explorar, é exatamente isso, né? Então, se de um lado tem essa obsessão pelo suicídio do antropólogo no Xingu, que revela um certo trauma, né? Por outro lado, eu tenho a figura de um sujeito que conviveu na infância com os índios, ou seja, ele tem uma dimensão particular e biográfica com essa figura do nativo, né? Porque é o seguinte, né, gente, o índio, ele faz parte de ele é um elemento, pensando na literatura, na dimensão ficcional, que ele aparece em vários momentos da nossa literatura, né? Muitas vezes, por exemplo, se você pega no romantismo, ele aparece como um símbolo nacionalista, né? Se você olhar para a tríade indianista do José de Alencar, o Peri, a Iracema, né? O Peri do livro Guarani. Se você pega depois, já no modernismo, pensando numa forma de ressignificar o olhar para o Brasil que o centenário da independência vai trazer, né? Com o Mário de Andrade, por exemplo, trazendo o Macunaíma. Então a figura do índio, ela vai compondo no cenário da literatura brasileira uma espécie de reflexão sobre a própria ideia de país. E aqui, vejam, o índio vai aparecer mais uma vez na perspectiva da literatura contemporânea
não como o grande protagonista, mas como a figura que... assim, não como grande protagonista, porque o que destaca o livro é a investigação sobre o suicídio. Mas o que está colocado no entorno, o que está colocado na relação, que inclusive justificaria a vinda do antropólogo para o Brasil, é esse fenômeno indígena, a presença desse elemento cultural que o Bernardo Carvalho, que não é índio, entende? Vai observar nesse exotismo, nessa figura do índio muitas vezes como a representação do inferno, né? Enfim, outros aspectos estruturais e contextuais que vão aparecer, como eu menciono aqui para vocês. A relação com a ditadura, a relação com uma noção de não pertencimento, seja na dimensão ideológica do país, ou seja na dimensão da ambiência no meio de uma floresta. Então esses deslocamentos, essa relação de não pertencimento também ela é muito interessante, ela aparece bastante no livro. Seja do jornalista em meio à mata, seja do antropólogo em meio à mata, seja da ideia de Brasil ali colocada enquanto choque de cultura, pois você é brasileiro, mas não pertence a esse... se você não é um nativo, se você não é um índio, se você não é descendente e vive numa aldeia, você não pertence a esse espaço, mas esse espaço pertence à sua identidade. Isso é uma viagem interessante que o livro propõe, é uma reflexão que o livro propõe. Bom, então o 9 Noites ele vai desconstruir a estratégia das narrativas realistas, propondo um jogo com o real que desafia os modos nos quais a cultura de massa consome realidade. No sentido de que a necessidade de um fim não é mais a questão, tudo bem? A presença ficcional, especialmente do Manuel Perna, dando a dinâmica ficcional da experiência de um sertanejo junto a um antropólogo, traz uma ressignificação da ideia de como a sociedade consome livros realistas na contemporaneidade, tudo bem? Bom, então vamos lá. A história do Quen é verdadeira. O autor soube dela por um artigo no Jornal de Resenhas da Folha de São Paulo. A história do escritor também procede. Na orelha do livro há uma foto do Carvalho aos 6 anos ao lado de um índio. Depende da edição, estou colocando na orelha aqui, mas tem edições que a capa do livro é essa questão, e o resto permanece em suspense. Nem o próprio autor parece disposto a separar fato de ficção. Bom, aqui eu quero fazer com vocês um panorama do que é a literatura contemporânea brasileira para tentar situar o 9 Noites em algum lugar, né? Então vejam, o que a literatura contemporânea brasileira traz? Temática de violência, tá? Pobreza, exclusão social. Nós temos, alguns casos, resgate memorialística, especialmente voltado para as recordações da ditadura militar, tá? Dos anos 70 e seus desdobramentos. Eu tenho a abordagem da crise de identidade individual, manifestação de estranheza na relação do sujeito como o mundo que vive, e onde que aparece o Bernardo Carvalho? Ele vai se instalar de maneira mais confortável nessa última tendência abordada, a crise de identidade individual, mostrando estranheza em relação ao mundo que vive. É claro que tenho cá para mim que esse livro mistura um pouco das tendências, por mais que seja um drama individual do sujeito, ele mistura um pouco a questão da violência da primeira parte, ele passa por um passado brasileiro, né, por uma história brasileira. Então eu tenho para mim que, por mais que de fato há uma tendência a se enquadrar nessa terceira opção, ele mistura um pouquinho das coisas todas. Por isso a noção de hibridismo, né? Mas vejam, essa classificação é uma classificação, é um olhar, uma possibilidade de olhar para a literatura contemporânea. Como eu disse para vocês, ela não tem uma delimitação estética para ser determinada enquanto escola literária, mas é possível a gente observar os fenômenos, e dentre esses fenômenos o Bernardo Carvalho então enquadra-se nessa terceira possibilidade aqui de uma abordagem da crise de identidade individual, tá? Bom, outras possibilidades, né? Um romance histórico,
como ele pode ser classificado, uma vez que eu disse para vocês que ele é híbrido. Então, primeiro, a noção de romance histórico. Tá? Então, fatos documentados servem de pano de fundo. Isso como eu disse para vocês já num dos primeiros slides. Né? Você tem ali elementos cronológicos, datas, isso vai aparecer bastante no livro, acho que é uma atenção que o aluno tem que dar. Então, o pano de fundo para as incursões fictícias é histórico, por isso romance histórico, tá? Então, eventos comprovados, o suicídio, tudo bem? Além disso, ele aparece como um romance policial, um romance de mistério, mais uma possibilidade de classificação de gênero. Então, por conta dessa subjetividade, dessa investigação do jornalista, ou mesmo da discussão que se faz com o Manuel Perna, mas, diferentemente da tradição dos romances de mistério, os romances policiais, lembra, não tem final. E a reflexão metalinguística, que vai aparecer, né, o texto falando sobre o próprio texto, onde nós temos o limiar entre da fronteira entre ficção e história, que é o tema do livro. Tudo bem? Percebo, o tema do livro não é resolver o problema, o tema do livro é o próprio livro, é a própria investigação. E essa reflexão metalinguística aparece, por exemplo, na inserção do Bernardo Carvalho como personagem, né? Às vezes explícita, às vezes sugerida, tudo bem? O episódio central ocorreu, então há coincidências biográficas entre o jornalista, que é um narrador não nomeado, e o próprio Bernardo Carvalho, tudo bem? O Bernardo Carvalho vai dizer o seguinte, que esse livro pode ser classificado como uma etnografia de si, presta atenção nisso. Então, o que é etnografia e por que ele vai determinar como uma etnografia de si mesmo? Presta atenção, ao comentar em um artigo, um livro do escritor francês Michel Leiris, que conta sobre contatos que teve com as tribos africanas, Bernardo Carvalho afirma que Leiris percebe o contato com o outro, o potencial de uma etnografia de si. Talvez essa seja a grande questão desse livro, prestem atenção. Etnografia é um ramo da antropologia voltado para a coleta de dados sobre os costumes e o comportamento de determinados grupos sociais. Portanto, um antropólogo, quando coleta dados, né, de um costume, de uma dada cultura, está fazendo uma etnografia. Agora, o livro se presta a uma etnografia de si mesmo ao investigar a vida do antropólogo. Portanto, não é necessariamente a vida e a morte, né, do antropólogo que interessa, mas sim, no percurso da investigação, revelar-se. Revelar a si mesmo. Por isso a etnografia de si. Então, o outro é o diferente, o estranho, o estrangeiro, identificado por traços como a etnia, a nacionalidade e a própria visão de mundo. Assim, essa noção pode ir além de questões étnicas e envolver aspectos relativos a gêneros, orientações sexuais, classes sociais, etc. Portanto, o etnógrafo, esse sujeito que vai mapear, quando a gente fala de costumes, nós estamos falando, cara, desde visão de mundo e ideologia até perspectivas sexuais, né? E nesse sentido, quando a etnografia é de si mesma, ao investigar a ação do antropólogo, ela é, na verdade, a travessia, o percurso de revelação de si mesmo, né? Então nós temos, olha que interessante, a busca do outro é também um processo de autoconhecimento. Quando eu investigo o outro, eu me revelo. Gravem isso, tá? Agora, beleza, vamos conhecer o tal do antropólogo, que no livro vai aparecer também descrito minuciosamente. Seu nome completo é Bill Wilhelm Quinn. Ele existiu de fato, nascido em 1912, cursou antropologia na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ele era considerado uma promessa em seu ramo e surpreendeu pela precocidade. Seu primeiro trabalho foi realizado em 1936, nas Ilhas Fiji, concentrando-se em poesia e literatura locais. Um dado interessante, é um cara
viajou para muitos lugares, vocês vão perceber, ele um cara que conhecia muitas culturas diferentes, o que gera uma certa, por exemplo, por que ele veio se matar logo no Brasil? Será que ele se matou mesmo, né? Suas pesquisas serviram de base para a publicação de um livro sobre a tribo indígena dos Trumá em 1955. Sua morte chocou o meio acadêmico e provocou muitas especulações, já que as causas não foram apuradas. A ambivalência do romance pode ser observada na narrativa, como podemos comprovar pela presença de dois narradores ou pelas fotos do Bill e Quane na página 23, numa das edições da página 23. Olha que interessante, ele coloca duas fotos, uma de frente e uma de perfil, dá uma sensação que são pessoas diferentes. É como se na ficção ele projetasse essa dubiedade em relação a não só quem ele era, mas principalmente o olhar que nós vamos ter, esse duplo eixo narrativo, tá? No dia 19 de agosto de 1939, aí vem um ponto importante que vai chamar muita atenção do próprio Bernardo Carvalho, quando ele, descobre e fica sabendo sobre essa notícia que saiu no New York Times, tudo bem? Então, Rio de Janeiro, Brasil, agosto de 18, Paulo Ramos, governador do estado do Maranhão, informou que o cônsul dos Estados Unidos, aqui hoje Bill e Quane, estudante de antropologia da Universidade de Colômbia, enforcou-se no dia 2 de agosto. Oficiais dos Estados Unidos solicitaram a abertura do inquérito após os índios que acompanhavam Quane informarem que ele havia se enforcado depois de eles terem conseguido evitar que acabasse com a própria vida cortando os pulsos. Manuel Perna, representante de Quane, em Carolina, povoado do Maranhão, disse que o pesquisador estava bastante deprimido desde julho, quando recebeu um lote de cartas. Manuel Perna informou que as cartas continham más notícias, de acordo com Quane. As cartas foram queimadas, mas foi informado que ele havia reclamado de problemas familiares. João, seu guia indígena, declarou que depois de ter lido as cartas, Quane adoeceu e que na noite do dia 2 de agosto escreveu uma série de cartas chorando enquanto as redigia. Então tem uma notícia que eu li aqui em tom jornalístico para você, mas você percebe que eles vão levantando hipóteses. De fato, tem uma carta dele muito triste por conta da separação dos pais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, será que ele se matou por uma melancolia, por uma depressão? Será que mataram ele? Enfim, vão criando essas situações todas, né? Então, aí vem a apuração da realidade por parte do jornalista, que é um dado importante. Trabalhar esse gênero também é um fundamento do livro, né? Então, em 12 de maio de 2001, o Jornal de Resenhas Encartes da Folha de São Paulo publicou um artigo da antropóloga, isso é um ponto importante, da Marisa Correia. Então, a antropóloga Marisa Correia vai voltar nesse tema em 2001, portanto, um ano antes aqui da publicação do livro, comentando uma edição de cartas escritas pelo antropólogo alemão Kurt Ankel, que adotou posteriormente o nome que os indígenas lhe deram de Nimwendaju, ao se referir à morte misteriosa de Kurt em 1945, em circunstâncias até hoje debatidas pelos etnólogos. A autora se recordou do episódio envolvendo Quane, que se suicidou entre os índios Krahos em 1939. Então faz uma comparação aí entre dois etnógrafos, né, e a morte dos dois, um em 39 e outro em 45. Enfim, acrescentando a comoção causada pela sua morte foi sentida lá e aqui durante muitos anos, e esse foi um dos segredos da história da etnologia ou da etnografia, enfim. Então percebam que nós temos fenômenos interessantes e misteriosos em relação a essas situações que vão acontecendo aí. O segredo a que se refere a autora se deve ao fato de que ninguém ter conseguido apurar as circunstâncias da morte de Quane. O romance é dedicado a Marisa Correia, que isso é uma coisa importante também, tá? Então, se porventura alguma questão falar sobre a dedicatória do livro 9 Noites, você já sabe quem é essa pessoa, essa antropóloga, que motivou o Bernardo Carvalho a escrever o livro. Tudo bem? Então, tá lá. Dedico a Marisa Correia. Tá? O leitor compra o livro e não sabe quem é. Então, eu estou te explicando quem é. Se porventura aparecer alguma questão sobre isso, você entende que ela foi, enfim, a grande incentivadora e que faz com que o Bernardo Carvalho vá, enfim, em busca de recuperar o mistério do Bill e Quane. Tá?
Para o leitor do romance, então a gente vai falar um pouquinho dos personagens, né? Interessa menos o verdadeiro Quentin, mais o personagem do livro. Tá? Manuel Perna afirma ter... Isso que é interessante. O Bill Quentin, ele é, na verdade, uma criação de quem fala sobre ele, porque ele mesmo não existe, entende? Ele mesmo já morreu, ele mesmo não tem como falar de si mesmo pra gente. O que a gente sabe sobre ele é o que falaram dele, portanto, é o que o Saussure, aquele linguista francês, Ferdinand Saussure, vai dizer. O ponto de vista faz o objeto, ou seja, o ponto de vista das pessoas constrói o personagem Bill Quentin. Tá? Manuel Perna afirma ter sido o único a ver nos olhos dele o desespero que tentava dissimular, mas nem sempre conseguia, a cuja razão, que cheguei a intuir antes mesmo que ela me fosse revelada, preferi ignorar ou fingir que ignorava, nem que fosse só para aliviá-lo. Falas do Manuel Perna. Aparece no livro várias versões do nome dele, então se você for lendo e essas versões aparecerem, tudo bem, tá? Que eu acho que é interessante o Bernardo Carvalho registrar essas várias nomenclaturas, porque compõe um pouco isso que eu expliquei em relação a que este personagem existe muito mais pela fala do outro, né? Então Bill Quentin, Bill Cohen, Quentin Boel, Quentin Toin, Coan, enfim. Então, as versões do Bill Quentin que são interessantes. Percebam mais uma vez a noção de percurso no que diz respeito a quem fala sobre ele. Então nós vamos ter essa versão imaginada, que é do sertanejo Manuel Perna, que na verdade na vida real era um barbeiro, né? Mas enfim, para a verossimilhança da história foi mais interessante para o Bernardo Carvalho colocá-lo como sertanejo. A versão dos companheiros de trabalho, portanto, os outros antropólogos, dos familiares, do narrador jornalista e das cartas confessionais, ou seja, as cartas que ele mesmo escreveu. Sobre o tempo e o contexto. A narrativa é dispersa no tempo, então ela fala de vários momentos. Vocês vão perceber, eu vou marcar com vocês quais esses momentos históricos que ela vai se passando, de 2002 até a data da morte até antes, claro, da morte, né? Nós vamos contar a vinda do Bill Quentin para o Brasil e tal. Então o tempo é cortado, o tempo todo, e esse corte do tempo, esse fragmento do tempo tem muito a ver, lembra que eu falei para vocês da formação do escritor aí enquanto mestrando em cinema. Fragmentos do passado intercalam-se com o presente. Os dois narradores distintos auxiliam-se na tentativa de traçar a vida e a morte de Bill Quentin. Então, bora lá. Vamos falar desse tempo. A coisa começa no final dos anos 30, quando ele estava no Brasil. Nós estamos vivendo aqui o quê? O Estado Novo, a ditadura, né? E os efeitos da ditadura vão também ser aplicados à vida dos antropólogos. Havia uma perseguição em relação a essa ideia de estudar. Lembra que nenhuma ditadura quer que se desenvolvam pesquisas, estudos, né? Então, isso é uma postura governamental das ditaduras que não investem, né, em pesquisa, na antropologia, enfim, na educação. Isso é muito comum. O tempo que separa o suicídio do texto escrito por Manuel Perna corresponde ao período da Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, uma vez que a morte um ano antes da morte do autor da carta, que é 1946. Então a gente vai, ao mesmo tempo que no contexto brasileiro estamos falando do Estado Novo, e isso incide, inclusive numa possibilidade, né? Será que o Bill Quentin não foi morto por conta da perseguição da ditadura? Eu tô falando será porque a gente não tem a resposta, então sempre a gente joga em forma de pergunta. E a hipótese é o ponto, entende? As questões pessoais ficaram em suspenso, submetidas à importância maior do fato da repercussão mundial. O narrador, por sua vez, vive sua infância durante outra ditadura, a de 64. Portanto, aquela fotinho que nós temos do Bernardo Carvalho criancinha já é de outro momento histórico importante. Nós estamos falando de 1964, já da ditadura militar. Tudo bem? E, por fim, o seu interesse despertado pela vida do antropólogo americano poucos meses antes dos ataques terroristas às Torres Gêmeas, ocorrida no 11 de setembro de 2001. Tá? Enfim, outro contexto, quando que ele lê, né, o artigo do qual ele faz a dedicatória e que vai instigá-lo a escrever esse livro. Outro contexto. Eu percebo quantos contextos aparecem no livro. Cara, do ataque ao World Trade Center em 2001
até a ditadura Vargas, passando pela ditadura militar, passando pela Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então aqui, ó, destacando para vocês, pessoal que está printando a tela aí, os pontos interessantes do ponto de vista do contexto. Bom, quem é Bill Will Quinn quando tudo que temos sobre ele é dado pelo viés dos relatos de outrem? Olha que pergunta boa que eu fiz, pode te perguntar, né? Então bora lá, vamos entender a cronologia da vida do narrador. Então, norte-americano, filho de pais ricos, bem-sucedido na área da medicina. Na adolescência trancou a faculdade, viajou o mundo no navio cargueiro. Formou-se ao retornar aos estudos em zoologia, iniciou pós-graduação em antropologia. Fez pesquisas em tribos, aldeias em alguns países e suicidou-se, né, uma delas aos 27 anos de idade. Então eu tenho aqui agora para vocês uma cronologia, prestem atenção nessas datas, tá? Então, ó, para a gente entender a vida do personagem, eu fui marcando para vocês, ao ler o livro, todas as datas importantes que trazem elementos constitutivos da sua vida. 1912, então, nascimento, na cidade de Bismarck, em Dakota do Norte, dos Estados Unidos. Depois, 1926 e 1930, as viagens todas que ele faz, o que compõe um pouco o cenário desse sujeito desbravador do mundo, que era a Europa, né, Canadá, Oriente Médio, Rússia. Depois, em 31, comemorar, né, em março, ele vai comemorar a aprovação dos exames universitários. Ele viaja com alguns amigos, essa coisa das viagens faz parte um pouco da composição do personagem. Conhece o fotógrafo que se tornaria seu amigo íntimo no mesmo ano e viaja para Xangai como marinheiro em um vapor. Vai para Xangai, tudo bem? Esse fotógrafo, depois ele vai ser entrevistado pelo Bernardo Carvalho também, trazendo noções aí de quem era esse personagem. 38, isso é importante, em fevereiro de 1938 ele chega no Brasil em pleno carnaval. Então, imagina um antropólogo americano, norte-americano, né, chegando no Brasil, no Rio de Janeiro, em pleno carnaval, né, e vai se hospedar numa pensãozinha na Lapa, o bairro boêmio do Rio de Janeiro. Então ele já o cara já chega no Brasil assim, ó, e olha o Brasil aqui, pá, na Lapa, no Rio de Janeiro, né. Você imagina o que significa isso. Não sei se vocês conhecem o bairro da Lapa, até hoje ele é, enfim, o berço da malandragem brasileira, o espaço do samba, maravilhoso. Se eu vou para o Rio de Janeiro, eu dou sempre uma passadinha na Lapa. Então, agosto e novembro, já ele vai passar um tempo com os Trumai, no Xingu, ele já sai do Rio de Janeiro. Em 7 de novembro, em volta do Xingu, se dirige ao Rio de Janeiro. Foi chamado pelas autoridades locais, isso é interessante. E em 39 ele vai para Carolina, tá? 8 de março, fui anotando ponto por ponto do livro para mostrar para vocês. Coen põe a correspondência em dia enquanto espera mantimentos de montaria a fim de seguir para a aldeia de Cabeceira Grossa. No mesmo dia assiste a homenagem ao escritor maranhense Humberto de Campos. Ele fica meio assim, ele fala assim, não me interessa muito essa coisa. A cidade de Carolina, no Maranhão, né? Ele vê essa homenagem ao escritor. Ele fala, nossa, não combina muito esse eruditismo, uma homenagem a um escritor local com o mundo indígena ou com o carnaval do Rio de Janeiro. Ele vai, enfim, ficando meio perdido em relação a essa pluralidade, essa coisa confusa, né, que é o Brasil. Daí nós temos a separação dos pais, um pouco antes do seu suicídio, ainda em 1939. Em 5 de junho tem a carta dele, lembra que carta é mais um dos gêneros aí do romance híbrido, né? A dona Heloísa Alberto Torres comunicando a necessidade de retornar aos Estados Unidos devido a questões familiares. Então eu percebo que tem um sujeito que está um pouco inquieto em relação à presença dele aqui no Brasil, fazendo o pedido para voltar para os Estados Unidos, né, por questões familiares e que poderiam ser consideradas aí na questão da ordem da família, enfim, do suicídio da família. Em 31 de julho, ele sai da aldeia indígena de Cabeceira Grossa em direção a Carolina. 2 de agosto, nós temos, enfim, o suicídio. Tá? 9 de agosto, a comitiva de índios chega a Carolina para comunicar a morte de Coen. No ano seguinte,
Em 1940, 25 de agosto, a aldeia em que Bill e Queen tinha passado seus últimos dias sofrem ataque a mando dos fazendeiros que acusam os indígenas de terem roubado o gado. Olha só, tem uma nuance aqui num ano depois, né? Então, se você pegar, por exemplo, esses fazendeiros que estão atacando os indígenas, com a justificativa de que o índio tinha roubado o gado, será que não teria sido eles? Claro, a gente mais uma vez, né, não tem as respostas, mas será que eles também não estavam incomodados ali com a presença do antropólogo? O antropólogo, ele revela coisas sobre o local, e a gente sabe que índios e criadores de gado nunca foram pessoas que se deram muito bem. O criador de gado quer destruir a aldeia, quer destruir a mata para pôr boi ali, essa é a ideia. Isso acontece no Brasil até hoje, né? Andrew Parsons viaja ao Brasil, nunca mais voltaria aos Estados Unidos. 25 de agosto, a aldeia em que Bill e Queen tinha passado seus últimos dias sofre um ataque a mando de fazendeiros que acusam os indígenas de terem roubado gado. E o Andrew Parsons viaja ao Brasil, nunca mais volta. Repetindo aí. Em 45, Manuel Perna escreve sua carta e morreria no ano seguinte. Então, o tempo vai passando, portanto, o Manuel Perna, percebam, ele escreve uma carta sobre a morte o suicídio do Queen em 39, escreve em 45 e em 46 ele morre, né? E aí, beleza, passagem de tempo. Em 1960 nós temos o nascimento do narrador, que é exatamente o mesmo. Perceba que as coincidências, elas são propositais. O Bernardo Carvalho nasceu em 1960 e o jornalista, o inominado, também nasce em 1960, né? Então, em 1967, com 7 anos de idade, que é a fotinho que nós temos na capa do livro, ele vai fazer a sua viagem. Perceba que a cronologia do livro já mudou, né, cara? A gente começou lá com o nascimento na cidade de Bismarck do Queen e já chegamos aqui em 67 na viagem do narrador jornalista, mas que também aconteceu na vida real, para a aldeia do Xingu. Em 1970, o pai do Bernardo Carvalho, ou o pai do narrador, vai fundar uma fazenda no Xingu. Em 72, ele faz uma nova viagem com o pai, portanto, ele conhecia bem aquele espaço. Em 2001, e aí sim, nós temos a leitura do Bernardo Carvalho do artigo sobre o suicídio do Queen. E 2 de agosto, aí que é interessante. Olha só, o que parece uma coisa assim de um ano para o outro, né? Ele vai fazer uma viagem para a aldeia Craho, na companhia de um antropólogo, e vai tratar, curiosamente, da mesma data do suicídio do Queen. Em 2002, ele vai para os Estados Unidos para tentar encontrar com o filho do fotógrafo que teria sido amigo do Bill e o Queen. Vocês lembram daquela viagem de Xangai que eu havia dito anteriormente. Tudo bem? Então, beleza. 2002, quando ele publica o livro. Fiz um passadão cronológico aí com vocês. Sobre a estrutura, então, dos eixos narrativos, né? Nós temos 19 fragmentos, tá? Que lembram capítulos que estão colocados ali com números romanos. Nós temos os 2 narradores, o jornalista no presente e o Manuel Perna no passado. Já falamos sobre isso aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Manuel Perna, né? Então, ele é morador da cidade de Carolina, no Maranhão. A carta dele é escrita 6 anos após a morte do Queen, como eu disse para vocês, em 1945, tá? Também dividida em 9 fragmentos. Eu separei exatamente os capítulos que elas vão aparecer aqui para vocês. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, que, na verdade, compõem 25% do romance, tá? E outra coisa importante no plano formal, a fala do Manuel Perna é escrita em itálico. Caiu uma questão, viu que está escrito em itálico, já sabe que é o eixo narrativo do Manuel Perna, tudo bem? Meio que dando a entender que ela foi manuscrita, como se ele quisesse representar a carta escrita, né? Bom, depois nós temos o jornalista, tá? Que não revela o seu nome, mas se apresenta o seu esforço investigativo sobre o tema verídico, que seria o suicídio. Então, Manuel Perna, narrador do passado, conviveu com Queen, seu confidente e amigo, conta sua experiência íntima com o suicida. Então, do ponto de vista do narrador, o Manuel Perna segue uma linha temporal, tá? Ele diz assim: na fronteira do Maranhão,
com o que na época ainda fazia parte do Goiás e hoje pertencente ao estado de Tocantins. Quen destina-se em seguida à aldeia Craô, de cabeceira, isso o Manuel Perna falando, né? Onde fica por aproximadamente 4 meses, depois dos quais volta à cidade de Carolina algumas vezes. Nesses quase 5 meses, convive com Manuel Perna durante 9 noites, o que provavelmente dá o nome do livro. Provavelmente não, é o nome do livro, né? Bom, sobre o Manuel Perna, foram como a vida toda. A primeira, às vésperas, aqui tem umas marcações interessantes, né? A primeira, na véspera de sua partida para a aldeia, depois mais 7, durante sua passagem por Carolina em maio de junho, quando vim à minha casa em busca de abrigo, e a última, quando acompanhei pelo primeiro trecho da sua volta à aldeia, o Manuel Perna, então, falando dos momentos que ele teve contato com o Quen, né? A última noite foi por minha conta. Ele não havia requisitado a minha companhia, mas senti que devia acompanhá-lo a cavalo, nem que fosse apenas no primeiro trecho do percurso, como se de alguma maneira soubesse que àquela altura não podia saber que não mais o veria. Então tem uma relação ali entre os dois. Claro, essa relação é talvez a coisa mais ficcional do livro, tudo bem? Apesar da existência real do Manuel Perna, aqui ela é completamente criada. Acho que a dimensão da justificativa literária até do título do livro, né, o 9 Noites e tal, vai se percebendo que tem um tom emotivo, um tom lírico até, na expressão sentimental da relação do Manuel Perna, dizendo, puxa, é a última vez que eu vejo, na última noite e tal, né. Nas cartas de Manuel Perna, redige para um você não nomeado, não é possível identificar, o que levaria o antropólogo Bill Quen ao suicídio? Sabe-se que saiu da aldeia com a intenção de dar fim à própria vida, carregando alguns objetos. Cartas para os Estados Unidos, para o Rio de Janeiro, Mato Grosso e as 2 de Carolina. Então as cartas são objetos, elementos importantes na narrativa, tá? Então é um narrador epistolar, tudo bem? Epístola é carta, as cartas de Manuel Perna, gravem isso. Então, elas trazem, como eu disse para vocês, essa junção de ficção e realidade. Ao mesmo tempo que eu tenho um sujeito histórico, que seria o barbeiro, né, que teve, de fato, contatos íntimos com Bill Quen durante o período que precedeu o seu suicídio. Essas 7 cartas direcionadas às pessoas que mantinham estrito contato com ele, nós vamos ter, inclusive, um dos destinatários, que seria o Manuel Perna, que vai ser apresentado na narrativa como um engenheiro, uma manobra do autor, para o seu discurso ser coerente. Ou seja, por ser engenheiro, ele teria, digamos assim, formação intelectual para poder compor minimamente um encaminhamento de coesão das cartas ali, né? Não necessariamente só o lugar do sertanejo. O que agora lhe conto é a combinação do que ele me contou e da minha imaginação ao longo de 9 noites. Talvez a grande justificativa do título, mais uma vez aí colocada, né? O narrador epistolar descreve suas vivências com Bill Quen durante as 9 noites em que estiveram juntos. É uma diegese cerrada em relatos íntimos, fatos e ações, uma recuperação, né, diegética aí, tentando compreender o porquê do suicídio, tá? Como eu disse para vocês, é um momento mais lírico, tem uma expressão de sentimentos aí. Bom, aí beleza. Aí agora o jornalista, falando mais sobre ele. O personagem escritor, ele está no presente, vai fazer as pesquisas, é membro da imprensa, viaja por fatos, fotos, tenta esclarecer o suicídio do antropólogo em sua busca, né? Ele tem, presta atenção, papel de historiador, pesquisador e escritor. Ele assume 3 funções, né? Ou seja, também de forma até metalinguística, ocupando um pouco o lugar do antropólogo, né? E aí ele vai perceber, num dado momento, que as suas investigações não levam para lugar nenhum e que o que está colocado é exatamente o enigma, né? Que é exatamente o que aflora a literatura, o que aflora a poesia. Não há uma justificativa pelo interesse do personagem escritor sobre a história, né? Enfim, mas não há uma justificativa, mas há uma experiência biográfica, né? Como nós dissemos, da ida dele na infância. Então ele vai fazer viagens pelo Brasil, também pelos Estados Unidos, para buscar um pouco dessa tentativa, e quando ele não descobre, ele fala, o romance está pronto, né? O romance labiríntico. Ele vai lembrar da sua infância com o pai, vai lembrar dos índios, vai trazer essas experiências pessoais,
Nós temos um rumo memorialístico de alguma forma perturbador aí, né? Esse passado triste que não abandona. O personagem escritor, então, dá pistas no decorrer da narrativa apontando para. Vejam, trechinho do livro importante que a gente leia também. Àquela altura dos acontecimentos, depois de meses lidando com papéis de arquivos, livros de anotações de gente que não existia, eu precisava ver um rosto. Nem fosse como antídoto à obsessão sem fundo e sem fim que me impedia de começar a escrever meu suposto romance, que eu havia dito a muita gente, que me deixava paralisado, com medo de que a realidade seria sempre muito mais terrível e surpreendente do que eu podia imaginar, e que só se revelaria quando já fosse tarde, com a pesquisa terminada e o livro publicado. Porque agora eu já estava disposto a fazer dela realmente ficção. Era o que me restava, a falta de uma outra coisa, a criação do narrador sertanejo Manuel Perna. Tudo bem? Então, olha que interessante, o cara fica loucão atrás de tentar descobrir. Quando ele não descobre, ele fala, bom, a literatura está feita, né? É mais ou menos essa a ideia. Bom, ele é parecido, né? Então ele é primeira pessoa, ele tem focalização externa, ele é restritivo, interventivo e homodiegético, tá? O que significa isso? Quando a gente fala homodiegético, é o narrador que é personagem secundário ou testemunha de uma história que relata. Se a FUVEST te perguntar isso, grava aí. O que é homodiegético? Narrador que é personagem secundária ou testemunha da história que relata. Tudo bem? Então, o narrador que vai investigar a história do Bill e o Queen. O protagonista seria o Bill e o Queen, portanto, não é um narrador que fala de si mesmo, né? Sobre a carta. Estou morrendo de doença contagiosa. A senhora receberá essa carta depois de minha morte. A carta deve ser desinfetada. Pedi que minhas notas e gravador, me desculpe se nenhuma gravação, fosse enviada ao museu. Por favor, remeta as notas à Colômbia. Então, a carta do Queen, tudo bem? O eu do Queen, né? Os personagens estão sempre em trânsito, isso é uma coisa legal também, é como se a gente estivesse falando do traveling, que é um movimento de câmera do cinema. Lembra que essa influência cinematográfica também aparece. Então eles estão sempre em vários lugares. Então você tem o solo americano, você tem Nova York, você tem o solo brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Tocantins. Depois você tem as aldeias, Caraó e o espaço de Carolina no Maranhão. Bom, no Rio de Janeiro, voltando aqui, né, um olhar para o espaço. O Rio de Janeiro se dá em 38, né, a pensão da Lapa, o bairro do Rio de Janeiro, a boemia, a prostituição, a malandragem, que traz uma dimensão muito particular da sociologia brasileira e que interessa um antropólogo, né, e ele mergulhando nesse espaço cria um contraponto histórico em relação à ditadura Vargas. Depois, na cidade de Carolina, já lá no Maranhão, ele vai ter aquela experiência um pouco contraditória em relação à homenagem ao escritor, né? Uma espécie de pompa ridícula que ele vai dizer. E depois a visita, claro, ao Xingu, né? Onde ele vai se hospedar na casa do Manuel Perna. Então, um jogo do trânsito aí mais uma vez colocado. Sobre o Xingu, né, o retorno ao Xingu, já que ele conhecia o lugar quando criança, o movimento também do jornalista, né, de ida para o Xingu no passado, depois retorno ao Xingu para fazer as investigações para o livro. As impressões da floresta despertam nele, enfim, pontos importantes sobre uma noção de brasilidade que aparece sob uma perspectiva pesada, como se fosse a representação do inferno, né? O Xingu da minha infância. O estilo de escrita, por ser jornalista, já havíamos falado, é um estilo enxuto, é um estilo de frases curtas, é um estilo de uma escolha cuidadosa na adjetivação, não é muito intensa, né? O narrador jornalista vai evidenciar, então, as marcas do seu ofício, essa coisa de dar informação concisa, né? A preservação da ideia de objetividade vai evitar um pouco o exagero poético, ou seja, figuras de linguagem, versões sintáticas, mas é claro que não dá para evitar totalmente a intromissão subjetiva da imaginação, até porque muito dali que está colocado é ficção.
né? Então, por exemplo, quando ele fala, foi quando comecei a acalentar a suposição de que devia haver ou ter havido uma oitava carta. Bom, são 7 cartas, será que tem oitava? Isso já é hipótese, isso já não é mais jornalismo, né? Uso do lugar comum, sugestão de uma suposta loucura de Bill Quinn, poderia ser uma fuga de si mesmo, que seria um clichê psicológico, o que essa carta reafirmaria, né, que traz uma dimensão, mais uma vez, como eu disse para vocês, de caráter metalinguístico, e o tom folhetinesco da narrativa, até para que, enfim, tenha uma certa... prenda um pouco a atenção do leitor, senão vira uma coisa muito recortada, né? E a dimensão do suspense também amarra um pouco o leitor. Bom, e é isso, né? O objetivo de prender a atenção do leitor são traços de uma literatura enraizada na dinâmica popular, ou seja, do contrário, seria só uma apresentação de uma pesquisa, né? De uma investigação. Manuel Perna se vale dos recursos popularescos, pensando já na forma, no estilo de escrita desse outro narrador, né? Então você vai perceber que tem uma coisa mais ligada a esse humilde sertanejo. Não há nada mais valioso que a confiança de um amigo. Ninguém pode imaginar a tristeza e o horror de se tornar a salvação de quem prefere entregar as defesas ao primeiro que aparece. Se faço as contas, vejo que foram apenas 9 noites, mas foram como a vida toda. É preciso entender que cada um verá as coisas, que ninguém mais poderá ver. Então um pouco aí o jeitinho de falar do Manuel Perna, né? O estilo de escrita, a questão estilística. Então ele é estereotipado aí como um sertanejo, né? Malandragem, esperto, sagaz, às vezes o discurso vazio para ludibriar o destinatário, disfarçar a estratégia de fingir revelar o que ele é, na verdade nunca pensou em contar que na verdade quais eram os verdadeiros sentimentos de Bill Quinn. Tudo bem? Bom, os índios acompanharam Quinn no começo ao fim, então são figuras importantes aí, tanto para Quinn quanto para o narrador, a imagem do outro é encarnada na figura do indígena, isso é um ponto importante. Quais são os índios citados, se o vestibular te perguntar, tá? Carajá, Turumai, Camaiurá, Caiabi, Narrucauá, Sauiá e Craô. Tá? São as aldeias indígenas citadas no livro 9 Noites. Fiz também essa pesquisa para mostrar para vocês. Lembrar que essa imagem do índio como outro é muito importante. Tá? Enfim, o índio... nós estamos sempre acostumados a falar do índio como, né, uma forma generalizante, o índio, o nativo, mas existem nuances, existem particularidades humanas, existem ali complexidades que particularizam cada uma dessas tribos, tá? Bom, o livro fecha com um agradecimento. É um livro de ficção, embora esteja baseado em fatos, experiências de pessoas reais. É uma combinação de memória e imaginação, com todo o romance, em maior ou menor grau, de forma mais ou menos indireta. Tudo bem? Então o Bernardo Carvalho fala isso no final do livro. Tudo bem?